Olá pessoal, tudo bem? Professor Pitt apresentando mais uma aula de Física Básica direcionada para o ensino médio. Continuando com o tópico hidrostática, que é o estudo dos fluidos em repouso, nós trabalharemos hoje com o Teorema de Steve e na sequência com o princípio de Pascal. Opa, surgiu duas palavrinhas aí que não faz parte constante do seu vocabulário, que é teorema e princípio. E é um dos entraves aí do processo de construção de conhecimentos científicos da hidrostática. Então vamos fazer uma pequena distinção primeiro entre princípio e posteriormente teorema, tá bom? Então vamos lá. Princípio é uma proposição não demonstrada dentro de um particular sistema teórico. As proposições demonstradas são denominadas de teoremas. A expressão lei, ela é mais flexível e ela pode ser tanto usada para denominar um princípio quanto um teorema. Então, o teorema, você tem a distinção juntamente com o princípio aí. Após essa distinção entre essas duas palavras, nós trabalharemos aqui em termos gerais, nesse primeiro momento com a lei de Stevin, né, que está relacionada aqui com a pressão hidrostática. Então, consideremos um líquido homogêneo, cuja densidade é μ, também chamado de massa específica, em equilíbrio sob a ação da gravidade, sendo G a aceleração da gravidade, sendo PA a pressão em um ponto A e PB a pressão em um ponto B. E nós temos aqui a pressão exercida por um líquido. Essa pressão ela é diretamente proporcional à profundidade, menor pressão, maior profundidade, maior pressão do fluido ou da coluna de fluido que está sobre esse ponto. Daí você tem aqui a equaçãozinha que aborda de maneira geral aqui nesse primeiro momento a lei de Stevin, ou seja, a variação de pressão é igual ao μ, que é a massa específica ou a densidade do fluido, né, que nesse caso aqui é um líquido, G, a gravidade, e o ΔH, essa diferença de profundidade. Esta equação ela é oriunda de outros elementos que nós precisamos conhecer, ou já foram trabalhados. Quais são? Pressão é a razão entre força sobre área. Como você vai trabalhar com o peso do fluido sobre esse ponto, você pode colocar no lugar da força o produto da massa vezes a gravidade, já que a força que ela é representada pelo peso. Só que, lembrando que massa específica ou densidade é a razão entre massa sobre volume. Então, quer dizer que a massa, para você encontrá-la, é o produto da massa específica ou densidade vezes esse volume. Então, se você substitui isso aqui no lugar da massa, você terá pressão é igual a μ vezes V vezes G. μ, densidade, V, volume, G, gravidade. Como aqui você vai calcular normalmente o volume desse sistema aqui, que nós podemos adequar ele a um cilindro, a uma lata, algo do tipo, você vai ter que calcular a área da base vezes a altura, nesse caso aqui. Então, o volume seria a área da base vezes a altura. Como a área da base, tanto na parte inferior quanto superior, é a mesma, você pode cancelar. Daí você vai ter uma redução da pressão hidrostática a essa parte aqui. Ou seja, massa específica vezes a gravidade vezes a profundidade te dará o valor numérico ou as condições de você determinar a pressão hidrostática que cada ponto está sofrendo somente desse fluido aqui. Então, o que nós podemos constatar aqui? Um elemento sólido colocado no interior desse fluido, nesse caso aqui representado nessa figura, e esse fluido aqui ele está em equilíbrio, experimenta da parte desse fluido forças perpendiculares à sua superfície. Que nem nesse caso aqui, esse elemento sólido ele é representado aqui por um triângulo, né? Então, cada face receberá uma pressão ou uma força perpendicular. Nós, fazendo o cálculo dessa força sobre a área, você obterá as pressões em cada face aqui. E aqui no Teorema de Stevin, nós trabalharemos com essa variação de profundidade, ou seja, a variação de pressão devido a essa variação de profundidade aqui. Ponto A, você teria uma pressão hidrostática menor. Ponto B, você teria uma pressão hidrostática maior. E você fazendo essa variação aqui, você consegue achar ou determinar, melhor dizendo, a variação de pressão entre esses dois pontos aqui. Dando continuidade, então o Teorema de Stevin, o que ele traz aqui em termos mais específicos? Vamos lá. A diferença entre as pressões de dois pontos de um fluido em equilíbrio é igual ao produto entre a densidade do fluido, a aceleração da gravidade
e a diferença entre as profundidades dos pontos. A equaçãozinha, conforme eu já havia mencionado no slide anterior, ela é dada por ΔP, que representa a variação de pressão, que é igual à densidade, aqui está simbolizada pela letra D, lá no slide anterior pelo μ, mas é a mesma coisa. O G, a gravidade, e o ΔH, a variação de profundidade, ou a diferença de profundidade. Esse D aqui você tem que tomar cuidado quando você for trabalhar com elementos sólidos, tá bom? O D, toda vez que você estiver falando de densidade, ele não leva em consideração as partes ocas, tá bom? A massa específica, sim. Então, para você ter uma maior segurança, você pode colocar aqui somente μ, conforme estava ali no slide anterior, para não criar esses obstáculos aí de aprendizagem. Continuando, então, através deste teorema, podemos concluir que todos os pontos há uma mesma profundidade em um fluido homogêneo. O que é homogêneo? Que tem sempre a mesma densidade. Estão submetidos à mesma pressão. Daqui que nós podemos constatar aqui. Aqui nós temos uma diferença de profundidade. Então, do ponto B para o ponto A, nós teremos uma variação de pressão. Mas, se eu tivesse um ponto na mesma profundidade, nesse caso aqui, esse mesmo fluido, vou colocar aqui um ponto C. Ele estaria sujeito à mesma pressão que o ponto A está. Tudo bem? Dando continuidade aqui. Então, em termos gerais, o teorema de Stevin representa a diferença entre as pressões, que é simbolizado por ΔP, de dois pontos de um fluido em equilíbrio, e é igual ao produto entre a densidade do fluido, a aceleração gravitacional e a diferença entre as profundidades, ou seja, ΔP é dado por dGH, você pode colocar no lugar do d o μ, que representa a massa específica, e aqui seria a densidade do líquido, onde ΔP é a diferença de pressão, o D densidade, ou você pode colocar massa específica, o G gravidade, e o ΔH a diferença de profundidade. Tudo bem? Dando continuidade, agora nós trabalharemos aqui com o teorema de Pascal. Em termos gerais, significa que quando aplicamos uma força a um líquido, a pressão causada se distribui integralmente e igualmente em todas as direções e sentidos. Pelo teorema de Stevin, sabemos que ΔP é igual a D vezes G vezes ΔH. Então, considerando dois pontos A, que está escuro aqui, e B, a pressão no ponto A menos a pressão no ponto B, ela será igual ao produto da densidade do líquido, gravidade, vezes a altura. Ou seja, você tem aqui a diferença de altura entre os dois pontos aqui, que você pode simbolizar pelo ΔH, ou simplesmente H, que seria a altura entre esses dois pontos, ou diferença de profundidade. Daí, ao aplicarmos uma força qualquer, as pressões do ponto A e ponto B sofrerão um acréscimo. Então, no ponto A, nós teremos uma alteração devido a essa força, que nós chamaremos de PA'. Então, essa nova pressão aqui, que nós chamamos de PA' será a soma do PA mais a variação de pressão nesse ponto A. E a nova pressão no ponto B será a pressão no ponto B mais a variação de pressão nesse ponto B. Se o líquido em questão for ideal, ele não sofrerá compressão. Então, essa distância H que nós havíamos mencionado aqui na figura anterior, ela será a mesma após a aplicação da força. Então, assim, o que nós podemos concluir? Que a diferença de pressão entre os pontos A e B, que é dada por dGH, quando você coloca essa força externa, você pode colocar aqui a subtração do PA' menos o PAB'. Você iguala, Quem que é o PA' menos PB'? PA mais ΔPA menos PB mais ΔPB. Então, PA menos o PB vai ser igual a essa parte aqui, PA mais ΔPA menos PB ΔPB. Esse PA está positivo, passa para lá negativo, esse PB ficará negativo, passa para lá positivo, aí você cancela os iguais. Então, a diferença de pressão no ponto A menos a diferença de pressão no ponto B serão iguais a zero. Ou seja, a variação de pressão no ponto A é igual à diferença de pressão no ponto B, ou pressões, como alguns materiais trazem. Daí nós temos aqui o teorema de Pascal, de maneira bem salutar aqui em termos mais específicos.
Então, o acréscimo de pressão exercida num ponto em um líquido ideal em equilíbrio se transmite integralmente a todos os pontos desse líquido e às paredes do recipiente que o contém. Daí, uma das aplicações mais comuns no seu dia a dia seria a prensa hidráulica, uma que você utiliza o princípio de Pascal. Então, esta máquina, para você ter uma ideia, consiste em dois cilindros de raios diferentes, o A e o B, interligados por um tubo no seu interior, que existe um líquido que sustenta dois êmbolos de áreas diferentes, denominados S1 e S2. Se aplicarmos uma força de intensidade F no êmbolo de área S1, exerceremos um acréscimo de pressão sobre o líquido dado por. Então, nós teremos essa equação aqui. Então, essa variação de pressão ocasionada por essa força externa nesse êmbolo S1 causará uma variação de pressão, que é, para você encontrá-la, você tem que fazer a razão dessa força aplicada nesse êmbolo S1 sobre a área desse êmbolo S1. Pelo teorema de Pascal, sabemos que, conforme lá o enunciado mais específico, que este acréscimo de pressão ele será transmitido integralmente a todos os pontos do líquido, inclusive ao êmbolo de área S2, porém transmitido uma força diferente da aplicada. Então, a variação de pressão tanto no êmbolo S1 quanto no êmbolo S2 será a mesma, já que eles estão interligados pelo mesmo fluido aqui. Só que essa variação de pressão no êmbolo 2 ela exercerá uma força diferente, que nós chamaremos de F'. No êmbolo S1 é F. Então, essa variação de pressão que será ocasionada no êmbolo S2 será F', que é a nova força, sobre S2. Como o acréscimo de pressão é igual em ambos os êmbolos, nós podemos constatar que a variação de pressão no êmbolo 1 e a variação de pressão no êmbolo 2 são iguais. Você pode usar a razãozinha aqui. F sobre S1 é igual a F' sobre S2. Nos materiais, você vai ter algo mais ou menos como está aqui nesse slide. Então, o teorema de Pascal é apresentado assim, de maneira mais reduzida. Então, uma variação de pressão no interior de um líquido homogêneo e em equilíbrio se transmite integralmente a todos os pontos do líquido e é utilizado na prensa hidráulica. Então, você tem aqui um êmbolo menor de área 1 e um êmbolo maior de área 2. A força que você exerce aqui vai ter uma variação de pressão nesse líquido. Essa variação de pressão ela se transmite integralmente por todos os pontos até chegar nesse êmbolo maior aqui. Só que qual que é o princípio fundamental aqui? Com uma força pequena você consegue equilibrar uma força maior. Tudo bem? Uma força de menor intensidade equilibra uma força de maior intensidade. Aqui nós teremos forças diferentes aqui. Porque a variação de pressão nos dois pontos são iguais, nos dois êmbolos. Só que, quem é a variação de pressão no êmbolo 1? Seria F1 sobre A1, que é igual à variação de pressão no êmbolo 2, que seria F2 sobre A2. Daí você tem aqui o princípio de Pascal, para você determinar as forças que são aplicadas em cada êmbolo aqui. Tudo bem? Daí nós podemos fazer aqui um exemplo para finalizar a nossa aula de hoje. Então, considere o seguinte, o sistema a seguir. Então, aqui nós temos um sistema, nós temos um fluido aqui, que interliga tanto o êmbolo de área S1 quanto o êmbolo de área S2. A força aplicada no êmbolo S1 é F, e a força aplicada no êmbolo S2 é F'. Daí você tem aqui os seguintes dados. A força aplicada no êmbolo S1 é de 12 newtons, e a área desse êmbolo 1 é de 0,1 metro ao quadrado. E no êmbolo 2 é S2 de 1 metro ao quadrado. Essa força que vai ocasionar aqui uma variação de pressão, que será distribuída de maneira integralmente por todos os pontos do líquido até chegar no êmbolo S2. E o que você tem que calcular aqui? Então, qual que é a força que foi transmitida ao êmbolo maior? Então, você usa aqui a razão do F1 sobre S1 igual F' sobre S2, ou F1 sobre A1 ou F2 sobre A2. Aqui está F sobre S1. É o mesmo critério. Então, o F é 12, a área do êmbolo S1 é 0,1, o F' eu não sei, o S2 é 1. Fazendo aqui, o 1 não vai fazer diferença, 12 vezes 1, 12, dividido por 0,1 dá 120 newtons. Então, essa força aqui de 12 newtons que você aplicou aqui, ao chegar no êmbolo maior, ela foi multiplicada por 10, ou seja, a força aqui é 10 vezes maior do que a aplicada no êmbolo
S1. Daí esse processo ele é utilizado tanto na prensa hidráulica quanto no freio hidráulico e outras aplicações que nós iremos transmitir mais à frente. Detalhe, para quem deseja fazer uma leitura complementar, aqui está as nossas referências. Tudo bem? Espero que vocês tenham compreendido aí tanto o teorema de Steve quanto o princípio de Pascal. Espero que qualquer dúvida pode deixar aí nos comentários que eu estarei disposto a tirá-las imediatamente. Valeu, pessoal. Felicidade a todos. Sucesso. Abraço.